nossa conversa de hoje vai ser com o Rabi Eliezer de Martino, Rabi da Sinagoga Sharet Tikvah de Lisboa. Boa tarde, Boa obrigado tarde. por estar connosco. Obrigado. Começando por uma questão que quer no tempo, quer hoje em dia, é completamente diversa, varia bastante, mas o que é o judaísmo? O judaísmo é o conjunto de experiências históricas, espirituais, éticas do povo de Israel. É a identidade nacional religiosa do povo judaico. É isso que acho que confunde mais o facto de não ser apenas uma religião, mas ser a religião de um povo. Nasceu, pelo menos conforme a nossa tradição, com o patriarca Abraão, que encontramos no livro do Gênesis, na Bíblia, e daí desenvolveu-se, primeiro, sob forma de tribo, a família e os descendentes de Abraão, e a partir da experiência da escravidão no Egito, começou a transformar-se na religião de um povo. No Egito, e com a saída do Egito, com o êxodo do Egito, nasceu o povo de Israel. Com a revelação no Monte Sinai, este povo recebeu a sua Constituição, e com a entrada na terra de Canaã, terra de Israel, esse povo, que já tinha uma Constituição, recebeu um território. E aí, neste território, este povo aplicou a sua Constituição para a construção de uma sociedade conforme os padrões da Torá, da Bíblia. Claro. Pegando exatamente no que está a dizer, a cultura europeia é uma cultura que define a religião essencialmente pelos olhos de uma visão maioritária. Portanto, de um ponto de vista europeu, a noção de religião é muito o que se entende por cristianismo e em especial por catolicismo. Nessa sua definição, de facto, coloca, para além da questão espiritual, coloca a experiência histórica e a identidade. Exatamente. Para ser judeu, em seu entender, a experiência espiritual será a dimensão fundamental ou é apenas uma destas três dimensões? É uma das dimensões. Obviamente, essas dimensões não se podem separar, mas a espiritualidade, o aspecto do culto, é uma das componentes da identidade judaica. Uma pessoa nasce judia, nasce de mãe judia, pode tornar-se, mas o conceito de prosélita no judaísmo é ligeiramente diferente das outras religiões portanto, a dimensão espiritual é uma parte da identidade. Como é que o judaísmo, ou pelo menos como é que grande parte das comunidades judaicas se colocam perante essa questão do proselitismo, de fazer crescer a religião? Ok, o judaísmo tem dois aspectos. Tem um aspecto particularista e um aspecto universalista. O aspecto particularista refere-se às leis que foram dadas no Monte Sinai ao povo de Israel e só ao povo de Israel. Nós as contamos em 613 mandamentos e todas as suas ramificações. E esse aspecto particularista é a aplicação dessas leis no seio do povo de Israel para a criação de uma sociedade justa que representará um exemplo para as outras nações. Todavia, existe na visão judaica, na leitura judaica da Bíblia, da Torá, um aspecto universalista que é aquilo chamado de Benei Noach, noaquismo, okay? As leis de Noé. Essas, conforme a nossa leitura da Bíblia, são as leis universais, a religião universal que todo o mundo deveria cumprir para que haja justiça no mundo. É interessante notar que o enfoque no judaísmo não é elevar o indivíduo a níveis etéreos de espiritualidade, mas ao contrário, é trazer a divindade para a terra. Isso também na religião particularista do povo de Israel, quanto na religião
universal das leis de Noé. Agora, relativamente ao tema do proselitismo no judaísmo, essa é uma história à parte. O judaísmo não faz proselitismo ativo. Não acha que para que o mundo se melhore, ou haja um tikkun olam, como nós lhe chamamos, que é consertar o universo, seja necessário que todo o mundo seja judeu. Porém, quem verdadeiramente quer tomar sobre si a responsabilidade maior do cumprimento de toda a Torá e fazer parte do povo, compartilhar com o povo de Israel tanto as suas desgraças como as suas alegrias, este é o prosélita no judaísmo. Mas tem que partir do prosélita e não vem da religião para fora. Pois então, digamos que na possibilidade da adoção, isto é, de um indivíduo qualquer passar a ser judeu, há como que uma dupla responsabilização, porque para além de, já a partida como todo, poderíamos dizer todo religioso ou todo cidadão, dever corresponder às tais leis de Noé, que são universais, então haveria também que corresponder à lei mosaica, que então define um povo que é ele exemplo para toda a humanidade. Exatamente, é isso? exatamente. Enquanto em muitas outras religiões oferece-se ao prosélita a salvação, tanto em terra como nos céus, o judaísmo não oferece a salvação. E o facto de não oferecer salvação e dar só mais responsabilidades perante o homem, perante Deus, faz com que a natureza dessa religião não seja proselitista a priori. Pois. Eu estou-me a lembrar agora de alguns versículos de vários livros da Torá, onde a questão ética, como disse há pouco, é extremamente forte, extremamente presente. Por exemplo, nos dias de hoje, em que estamos numa crise económica, há uma série de posturas económicas, financeiras, que são de responsabilização do indivíduo, da sua prática. Mas, voltando à questão do proselitismo, poderemos dizer que o ser judeu implica uma responsabilidade ética acrescida? Pelo menos essa é a nossa leitura. A priori, o judeu deve ter um standard moral e ético que seja suficiente para o padrão bíblico. Obviamente, os seres humanos são complexos e nem todos conseguem ou querem elevar-se a esse status. Mas aquilo que pede a religião judaica é um nível mais elevado, com certeza. Claro. Passando a uma outra questão paralela, que tem mais a ver com a dimensão histórica, com a identidade também, mas como é que é ser rabi numa cidade, Lisboa, que hoje tem uma comunidade judaica relativamente pequena, mas que num horizonte histórico teve uma comunidade judaica enorme durante séculos e séculos, com uma prosperidade cultural extremamente grande? Bom, aqui falou de dois aspectos. O aspecto da comunidade pequena é, sem dúvida, um desafio para uma pessoa observante, dado que a religião judaica pode viver completamente apenas dentro de uma comunidade. Há ênfase na convivência na comunidade, os preceitos, inclusive as próprias orações. Nós precisamos de um quórum mínimo para poder fazê-las. Porém, um guia espiritual, uma figura pastoral de púlpito, tem que tomar em conta que esses desafios existem em qualquer lugar. E quando cheguei a Portugal sabia o que é que ia enfrentar, uma comunidade relativamente pequena, mas que tenta fazer o seu máximo.
não temos todas as infraestruturas, mas construímos alternativas. Depois do lado histórico, sem dúvida é uma honra estar em Portugal do ponto de vista judaico, exatamente como disse, pela história judaica profunda e enraizada deste país. Só o facto que nós vemos nas universidades quantas possibilidades há de estudar sobre o judaísmo e sobre estudos sefarditas, inclusive, que é mais peculiar ainda, nos faz notar como isto seja orgulho para este país. E, obviamente, um rabino que passe por cá tem que estar à altura desse conhecimento também no povo. Portanto, de um lado, são dois tipos de desafios que fazem com que, apesar de termos uma comunidade pequena, a vida seja dinâmica também para o guia espiritual. Colocando-me a mim agora do lado do investigador dos estudos sefarditas, eu quando olho para, por exemplo, para os manuais escolares hoje em dia, eu fico chocado porque a herança judaica é muito pouco referida. Parece que há ainda um certo medo, um acanhamento em tratar a questão judaica. Da sua experiência, acha que Portugal, enquanto um todo coletivo, já conseguiu passar o trauma da Inquisição? É assim, acho que sim, e até podemos falar louvores do povo português, porque, sem dúvida, a comparação de outros países da Europa, em forma geral, o povo é muito positivo para com os judeus e a cultura judaica. Existe, todavia, um aspecto que é aquele de ver o judaísmo mais como uma relíquia do que uma religião viva e feita de seres humanos que vivem e crescem e compartilham entre eles essa religião. Muitas vezes sente-se ser tratado um bocado como uma relíquia. Ah, tu és judeu? Ah, mas vocês ainda fazem os sacrifícios no templo. Para uma pessoa com formação, sabe que o templo foi destruído e, aliás, amanhã é o dia 9 de Av do mês judaico, quando nós recordamos a destruição dos dois templos, que aconteceu mais de 2000 anos atrás, e já não fazemos sacrifícios no templo, portanto, o nosso serviço, o culto religioso é ligeiramente diferente hoje em dia. É só esse o aspecto que pode ser constrangedor em algumas situações, o facto de não ver o judaísmo como algo vivo, mas como uma coisa do passado. Mas isso é apenas porque a comunidade judaica é muito pequena aqui e, portanto, não se vê a massa crítica a praticar e não é uma coisa comum. Enquanto em outras cidades do mundo, como Nova York, por exemplo, ou Paris, ou Londres, o judaísmo faz parte da mobília. Pois, claro. Se não me engano, em Portugal, comunidades organizadas, temos Lisboa, Porto e Belmonte. Exato. Não é? Agora, espaços musealizados, já construídos ou em construção ou em planificação, hoje temos ao longo do país, enfim, vários. Parece que há um certo... eu não sei se podemos falar de um certo renascimento judaico, mas há uma redescoberta do judaísmo, em especial por muita gente que, por exemplo, vem ter comigo para saber como é que seria possível saber se têm antepassados judaicos. Sente esta realidade? Claro. Nós temos muitos desses pedidos, especialmente como aquele que acaba de dizer, mas mais por curiosidade do que por uma real vontade de retomar essa herança nas mãos e fazer dela algo vivo. Portanto, há uma curiosidade muito grande. Talvez seja a primeira fase. Houve várias fases já desse renascimento judaico em Portugal. Nos anos 20, com o capitão Barros Bastos, houve um grande renascimento que foi amputado
por várias circunstâncias e que levou à morte completa da obra de resgate do capitão Barros Bastos. Hoje em dia não sei se há um revival assim tão forte como naquela altura, mas já há interesse, a não ser só por curiosidade ou por interesse turístico. Pois, mas há um dado objetivo, entre os censos de 2001 e o censo de 2011, salvo erro, o número de pessoas que se apresentaram, que se deram como judeus, cresceu 70%. Os nossos membros não acusaram esse crescimento. Pois, olhando para os números, de facto não vemos esse crescimento nem na comunidade de Lisboa, nem no Porto, não são nesses concelhos, mas é gente dispersa pelo país, é gente que, pelo menos na minha leitura, descobriu ou muitas vezes construiu uma identidade judaica e que, não estando integrada em comunidade nenhuma, decidiu naquele momento, perante aquele questionário, dizer: eu sou judeu. Mas como é que olha para esta... Eu por vezes falo em filojudaísmo, que nós começamos a sentir em muita gente, que por vezes, por exemplo, e eu tenho vários casos que conheço, gente que continua, por exemplo, a ter uma prática cristã católica semanal, mas depois apresentam-se também como judeus. Como é que é possível esta síntese dentro de um mesmo indivíduo? Pergunta a mim, do ponto de vista judaico, do lado não posso não dizer que é um fenómeno positivo, porque leva a que todos os estereótipos sejam destruídos e nasça um conhecimento maior que faz com que a discriminação e aquele ódio, às vezes enraizado em algumas culturas, desapareça. Do outro lado, se posso mandar uma mensagem a essas pessoas que responderam que são judias no censo nacional, como disse no princípio, o judaísmo não é uma coisa que se vive individualmente. O judaísmo vive-se apenas dentro da comunidade. É uma identidade nacional religiosa. A diferença de muitas religiões, ou digamos, vamos agora a recuar atrás no tempo dos gnósticos, que viam só como uma elevação da alma do indivíduo para níveis etéreos. O judaísmo, como disse, é um esforço em conjunto para trazer a santidade para a terra e não vice-versa. Portanto, as pessoas do censo podem ter tido uma afinidade com o judaísmo. Às vezes as pessoas respondem por reação, para não dizer que são de outra religião. Porém, do ponto de vista interno do judaísmo, não tem um grande significado, a não ser o facto que as pessoas começam a ter, não só ser neutrais, mas também ser judaicas. Essas pessoas, se verdadeiramente se identificam com o judaísmo, que saiam do armário, como se costuma dizer, e tomem essa identidade livremente e a sério. Estes fenómenos muitas vezes têm a ver, enfim, a palavra é um bocadinho negativa, mas acho que se pode usar. Estes fenómenos por vezes têm a ver quase como que com épocas, com modas, enfim, com certas correntes que em certa altura se tornam mais comuns. E, por exemplo, em relação ao judaísmo, hoje em dia estamos a viver uma fase em que há uma procura também por parte de muita gente que não se identifica como judia, mas há uma procura muito de vias supostamente de gnose, vias supostamente que procuram trazer essa tal divindade à Terra. Eu estou a falar em especial dos muitos movimentos
de cabala que andam para aí. Sim, sim. Como é que o judaísmo ortodoxo hoje em dia se relaciona com esta, no fundo, com este pulular de cabalas Sim. por todo o lado? Bom, quem conhece o judaísmo sabe que o judaísmo tem uma atitude muito crítica para com tudo, praticamente. E essas coisas nós temos uma leitura assim, mais. Não tomamos muito a sério a Kabbalah da Madonna ou de Britney Spears, sinceramente. Sobretudo porque a Kabbalah é um termo um bocado assim amplo. Dentro do próprio judaísmo, vários ramos e obras que são relacionadas à Kabbalah têm um lugar controverso. Okay? Já a própria Kabbalah, a gênese daquilo que hoje em dia chama-se Kabbalah, que são aquelas obras que se encontraram no século XIII na Espanha, referem ao Zohar, o Sefer Abair, o livro do Esplendor, etc. Houve uma grande controvérsia dentro do judaísmo se as ideias expressas nessas obras fossem aptas à visão monoteística do judaísmo. E essa controvérsia ainda hoje continua em vários círculos. Portanto, há uma abordagem crítica, okay? Para com a Kabbalah, aquilo que se ouve, digamos assim, no mainstream, no povo. Mais crítica ainda é quando essas obras se tomam e se transformam em obras populares. No judaísmo canônico, se assim lhe queremos chamar, falar dos mistérios, tanto da criação como de Deus, tem umas limitações. Nós temos o tratado do Talmud que trata isso, é o tratado de Hagigah, no segundo capítulo, quando fala de abordar os mistérios de Deus, diz que isto não se pode tratar, estudar, a não ser a nível individual, o mestre com o aluno, e o mestre não deverá descerrar demais, deverá falar em hebraico nós dizemos Rashei Prakim, em princípios de capítulos, e o aluno, através do seu próprio discernimento, deverá chegar ao entendimento disto. Portanto, não pode ser um estudo a nível popular. Isso, pelo menos do ponto de vista judaico. Além disso, nos círculos do judaísmo ashkenazi, do leste da Europa, houve quem disse, o famoso Rabi Eliyahu de Vilna, deve ter ouvido falar, que os segredos da divindade, aquilo que nós lhe chamamos Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah é a profecia de Ezequiel da carruagem divina. Esse não é utilizado para referir-se a Deus, aos segredos de Deus. Esses assuntos têm que estudar só depois dos 40 anos, quando já o aluno tenha estudado de forma profunda tanto a Mishnah, a lei oral, e as suas interpretações. Portanto, é limitado o mais possível o estudo desses assuntos. Acho que há muitas outras formas de espiritualidade e de conhecimento de Deus que não impliquem demasiadas alegorias e textos esotéricos. Acho que na própria tradição ocidental temos muitas obras que são mais acessíveis ao povo, que podem levar as pessoas a uma verdadeira espiritualidade. Exatamente no sentido
de uma especulação que me parece que é muito constante no judaísmo desde a antiguidade, a especulação em cima da Torá, das interpretações rabínicas. Nós temos, enfim, até hoje em dia, uma tradição filosófica imensa que o judaísmo deu à cultura ocidental. Sim. Mas voltando à questão, chamemos-lhe de uma espiritualidade, então o desenvolvimento de um caminho espiritual dentro do judaísmo, apesar de o judaísmo ser uma prática de integração coletiva, esse desenvolvimento espiritual será sempre, no fundo, um caminho individual, um caminho de discernimento dentro do próprio eu. Sem dúvida. Temos que dividir, como bem fez, entre o culto e o desenvolvimento espiritual do indivíduo. O culto e a criação de uma sociedade justa, o judaísmo o encara como algo que tem que ser feito coletivamente. Enquanto o conhecimento de Deus e da criação é algo que é feito individualmente. Obviamente, nem todos têm o mesmo acesso a esse tipo de conhecimentos, por falta de tempo ou por falta de capacidades, e cada um tem que fazer o seu máximo. O Maimónides, que é o rabino ao qual eu faço referimento sempre, a minha inspiração, escreveu o livro da Guia dos Perplexos, Moreh Nevuchim, e ele fez questão de dizer que esse livro não é para todos. Esse é para as pessoas que estão bem versadas tanto na religião como na filosofia e que não conseguem conciliar as duas partes. Para as outras pessoas, se dediquem só ao conhecimento de Deus através das ferramentas que a Bíblia nos dá. Com determinados chaves hermenêuticas que se dediquem ao conhecimento de Deus através disso, sabendo o que Deus não é, aquilo que em grego é chamado de apófasis e que é a via negativa na linguagem comum. Portanto, o caminho para o conhecimento de Deus é individual. O culto e a criação da sociedade, que é um dos aspectos do judaísmo, é coletivo. Dentro desta complexidade que acaba de descrever, mais uma pergunta que até pode parecer uma rasteira. Então, dentro dessa complexidade, qual é que é a função de um rabi? O rabi tem que fazer um bocadinho dos dois. Primeiro, o rabi não é um sacerdote. O sacerdote no judaísmo eram os descendentes de Arão, que faziam os Kohanim, da tribo de Levi, só da tribo de Levi e patrilinearmente, que faziam serviço no templo. Okay? O rabi, da palavra Rav, Rav em hebraico quer dizer quantidade, refere-se ao conhecimento da lei judaica. Okay? Exegese bíblica, conhecimento da lei judaica e capacidade de transmitir isto à comunidade. Aquilo que tem que fazer o rabi é ensinar a lei judaica, dirigir a comunidade para que esta se rija conforme as leis da Halachá, da lei judaica, e também o ensinamento dos aspectos espirituais. Tem que fazer um pouco dos dois. Obviamente o rabi deve também poder ter tempo para ele desenvolver o seu conhecimento e a sua vida, a sua elevação espiritual. Isso às vezes faz com que o rabi não tenha muito tempo para ele próprio, mas tenta-se fazer aquilo que se pode. Só uma última questão.
O espaço onde o judaísmo se congrega, a sinagoga, é um espaço de reunião, mas é também um espaço de aprendizagem. É também um espaço desse tal caminho Sim. que cada um executa. Atualmente, na comunidade judaica de Lisboa, o que é que se pode, que atividades é que se podem encontrar para além dos momentos de oração específicos? Sim, sim. Deixe-me dizer que o estudo no judaísmo é uma obrigação religiosa. Há um dos preceitos que se chama Talmud Torá, que é o estudo da Torá, que é um conceito amplo, não é só o estudo do Pentateuco. Okay? É a exegese bíblica dos profetas, o estudo da lei judaica, das obras filosóficas, etc. O Talmud Torá é uma obrigação religiosa. Portanto, um judeu observante, além de fazer as suas orações, que é só uma parte da vida religiosa de um judeu, tem também que dedicar um tempo fixo no seu dia ou na sua semana para o estudo. Portanto, a sinagoga, a Bet Knesset, lugar de encontro, é um lugar também de estudo. E eu dou aulas para os membros da comunidade, principalmente, como eu disse, sobre Maimónides, tanto sobre a lei, Halakha, como sobre filosofia. Estudamos as obras filosóficas e o Guia dos Perplexos. E, além disso, temos aulas abertas a não-membros de conceitos básicos do judaísmo, no qual se estuda a história do povo de Israel, os costumes, e de hebraico, que não é um estudo religioso, mas faz parte, sem dúvida, da componente identitária do povo. Um povo tem também uma sua língua, é aquilo que fez também com que o povo judaico na diáspora se sentisse unido em qualquer canto. Se pode ir na China, numa sinagoga, e rezar em hebraico, assim como se pode fazer isso em Lisboa ou em Nova Iorque. Rabi, obrigadíssimo por ter estado estes minutos connosco. Foi uma conversa bastante rica. Obrigadíssimo. Prazer.